Aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me ouvindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar um pouco na Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer como tema da mensagem uma palavra aos desviados. Isso mesmo, aqueles que um dia conheceram a palavra, aqueles que um dia foram cristãos, foram cheios do Espírito Santo, cantaram, pregaram, estiveram na presença de Deus e hoje se encontram afastados dos caminhos do Senhor, hoje se encontram no mundo, se encontram em vícios ou sei lá como, talvez até não estejam vivendo deliberadamente no pecado, mas aqueles que se chamam de desigrejados, que estão fora da presença de Deus, acreditando que estão fora da igreja, mas não estão fora da presença de Deus, enfim, aqueles que estão afastados do Evangelho. Eu quero ser rápido, para o vídeo não ser muito longo, mas em Ezequiel, capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim: também quanto ao justo que se desviar da sua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. Está falando para Ezequiel, é a palavra do Atalaia, visto que você não avisou. No seu pecado morrerá, e a sua justiça, as justiças que praticara, não serão lembradas. Olha aí que palavra forte. Quando um cidadão que serviu a Deus, que foi justo diante de Deus, e de repente ele começa a pecar, ele sai da presença de Deus, e ele morrer no seu pecado, a sua justiça não vai ser lembrada. Existe uma corrente aqui que diz, olha, mas se você foi salvo um dia, você sempre vai ser salvo, sempre vai estar na presença de Deus. E eu entendo, eu não estou querendo aqui discutir calvinismo ou arminianismo, mas perceba bem que esse texto, e era um texto que John Wesley usava para combater essa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo, a justiça não será lembrada no dia que pecar. Mas alguém vai dizer, olha, mas ele está falando da justiça segundo a lei, está falando da justiça, não está falando daqueles que foram justificados pela fé. Ok, eu fui justificado, uma vez salvo, eu sempre serei salvo. Olha aqui o que diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, muito bem, não vou discutir essa questão de que aquele que foi justificado pela fé perde a salvação. Mas aqui João está dizendo que aquele que foi justificado, aquele que foi salvo um dia, ele não vive pecando. Que aquele que vive pecando, ele não o viu e nem o conheceu. Então, se você está hoje afastado da presença de Deus, vivendo uma vida de pecado, praticando aquilo que sabe que Deus abomina, é porque de fato nunca foi salvo e nunca conheceu a Deus de fato. Porque a marca do verdadeiro cristão, a marca daquele que foi salvo, é amar ao Senhor e odiar ao pecado. Um cristão pode se afastar e viver no pecado, mas ele não vai ter prazer no pecado, ele vai ter angústia, ele vai ter tristeza todos os dias da sua vida, até se reconciliar com o Senhor. Aí alguém pode dizer, mas deixa isso mais para frente, a gente não sabe o dia de amanhã. Meu amigo, minha amiga, é muita responsabilidade, é muito perigoso você confiar a sua eternidade, a eternidade em doutrina de homens que pregam sobre ser desigrejado, estar fora da presença da igreja, mas não fora da presença de Deus, sobre confiar numa oração que você fez do pecador um dia, ou confiar na sua justiça própria. É a sua eternidade que está em jogo. A Bíblia está dizendo que a justiça do justo não será lembrada no dia que pecar, e que aquele que se diz justo, mas vive no pecado, é porque nunca conheceu a Deus. E eu digo mais, eu já falei isso nos vídeos anteriores. Aqueles que saem da igreja falando mal de pastores, falando mal de líderes, e dizendo que saíram da presença de Deus por causa desse ou daquele, na verdade nunca amaram a Deus, porque jamais praticariam aquilo que Deus odeia, para ferir ou para desagradar homens. Agora deixa eu falar. A Bíblia diz, volte-se para mim de todo o teu coração.
A Bíblia diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eis que estou à porta e bato. O dia do juízo não é hoje, ainda o juízo final, mas pode ser o dia da nossa morte, hoje ou amanhã, não sabemos. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, não confie sua eternidade a bobagens. Leve a sério a sua eternidade, porque a coisa mais séria da tua vida é a tua eternidade. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Se esse vídeo falou com você, compartilhe para que fale com mais pessoas. Se inscreva no meu canal aí no YouTube, Cristiano Rodrigues 6909, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.